neste momento a misericórdia do Senhor e o próprio Senhor, que é a misericórdia, esteja conosco durante o meditar da Sua palavra. Amém. O nosso corpo, ele tem a capacidade de comunicar, mesmo que não saia uma palavra da nossa boca, não é verdade? Quando nós vemos uma pessoa cabisbaixa, logo nós queremos perguntar a ela: por que você está triste? Quando nós vemos uma pessoa roendo unha ou balançando muito a perna, a gente logo consegue perceber que ela está ansiosa. Quando alguém fica com a sobrancelha franzida e balançando a cabeça de um lado para o outro, nós já podemos saber que ela está com raiva. E é melhor nem perguntar o porquê ela está com raiva às vezes, né? Até mesmo a maneira como nós falamos, como nós nos expressamos, tem coisas do tipo, né? Eu vou sair de tal lugar de cabeça erguida. Como que demonstrando que a pessoa é vitoriosa sobre alguma coisa, né? Que a pessoa não tem culpa no cartório, não tem qualquer tipo de vergonha que faça ela baixar a cabeça. Nesse sentido, os nossos gestos, os nossos olhares, as expressões que nós temos, as nossas posturas, comunicam algo para as pessoas. E isso é chamado de linguagem corporal ou comunicação não verbal, que a ciência das ciências comportamentais estudam, né? Pois bem, no texto do Evangelho que nós lemos hoje, nós vemos que não apenas o corpo comunica algo, mas também o mundo nos comunica algo. Jesus fala aos seus discípulos sobre dois eventos diferentes. Um relacionado sobre a destruição de Jerusalém e o outro relacionado ao fim do mundo. Só que em certos momentos do discurso de Jesus, as palavras valem tanto para um quanto para outro. Vale tanto para a destruição de Jerusalém como para a destruição do mundo. E Jerusalém, a destruição de Jerusalém é como se fosse uma pequena imagem da destruição do mundo. E é a partir disso que Jesus prepara os seus discípulos dos tempos do fim, mostrando a eles quais serão os sinais que o mundo dará para anunciar os tempos do fim. E daí Jesus diz: haverá enganação. Gente dizendo que é Cristo, enganando as pessoas. Haverá guerras, revoluções, nação contra nação guerreará, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, e nós acabamos de passar por uma pandemia, né? Fome em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais vindos do céu. E antes que isso aconteça, os discípulos de Jesus seriam presos, seriam perseguidos por crerem que Jesus é o Cristo. E logo nessa primeira parte da fala de Jesus, é possível observar uma das finalidades dos sinais que acontecem no mundo. Os sinais acontecerão para que os discípulos deem testemunho. Essa é a primeira ação dos discípulos diante dos sinais do fim: testemunhar. Mas testemunhar o quê? Dar testemunho de quê? Daquilo que aconteceria alguns dias depois dessa conversa que Jesus teve com seus discípulos, que nós podemos ver lá em Lucas 24, quando diz assim: então Jesus, depois de ter ressuscitado,
lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Testemunhar que Jesus é o Senhor sobre a nossa vida, sobre todas as coisas do universo. Essa é a primeira e uma das principais ações diante dos sinais do fim. Todos os que seguem Jesus são testemunhas, e isso incluindo a nós mesmos. Somos testemunhas dessas coisas. Mas pastor, eu não sei o que dizer. Chega na hora e eu não sei o que falar. Eu até concordo que pode ser difícil falar sobre alguns assuntos que estão relacionados à Bíblia, relacionados a Jesus, mas todos nós sabemos dizer quem é Jesus nas nossas vidas, não é? Todos nós sabemos dizer quem é Jesus. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão dizer, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. É isso que Jesus diz. Não se preocupar com o que irá dizer, mas apenas testemunhar as coisas que Jesus fez na nossa vida. A segunda ação que os discípulos de Jesus terão diante dos sinais do fim é perseverar. Persistir, continuar firme. Mas por que Jesus diz isso? Hoje em dia, não parece fazer muito sentido falar de perseverança. Ainda mais quando as mega igrejas felizes declaram que a vida cristã será somente de vitória neste mundo, somente de glórias, de prosperidade. Parece até que a vida cristã será um mar de rosas, sem sofrimentos, sem dificuldades. Mas não é isso que Jesus nos diz. Não é isso que Jesus afirma aos seus discípulos. Vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ser cristão, portanto, é ser odiado. E como as ideologias desse mundo odeiam os cristãos. Nesse sentido, meus queridos, cabe o alerta. Antes de nos declararmos adeptos de qualquer ideologia, vejamos o que essa ideologia diz a respeito do cristianismo. O apóstolo Paulo afirma que a fé não é de todos. E por isso ele ordena que nos afastemos de todo irmão que vive de forma desordenada, irresponsável, e não segundo a tradição que nós recebemos. Da mesma forma, afastemo-nos de toda a ideologia que vai contra os princípios cristãos, a fim de perseverarmos na tradição, na doutrina de Cristo, que é incomparavelmente melhor a qualquer ideologia humana. Como diz o próprio apóstolo Paulo, que o Senhor conduz o nosso coração ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Por quê? Porque Jesus diz: é pela perseverança que nós ganharemos a nossa alma. E para que nós sejamos testemunhas perseverantes, a terceira ação que os discípulos de Jesus terão diante dos
vigiar. Vigiar o tempo todo. Estar atento para não se desviar da fé e do ensino de Cristo, aderindo e sendo escravizado por vãs filosofias enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e não nos princípios deste mundo, e não em Cristo, como diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Estar atento às sutilezas ardilosas do maligno, que com as suas mentiras querem nos fazer duvidar da verdade, querem nos fazer duvidar do próprio Deus, como aconteceu lá no Éden, e continuar acontecendo em todos os tempos. Por isso Jesus nos alerta: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o dia do Senhor, da sua definitiva vinda, não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Todos verão o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Portanto, vigiem o tempo todo orando. Vigiar e orar, para que possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. E quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida. Por quê? Porque a redenção de vocês se aproxima. É com essas palavras que Jesus prepara os seus discípulos, para que eles estejam de pé, para que eles estejam de cabeça erguida diante da vinda do Senhor. E se nós podemos testemunhar, se nós podemos perseverar, se nós podemos vigiar, orar, estar de pé, de cabeça erguida, para o grande dia, o dia do Senhor, é porque o próprio Senhor fez todas estas coisas por cada um de nós. As obras que o Pai confiou a Jesus para que a realizasse, essas obras deram testemunho a respeito de que o Pai o enviou. Jesus testemunhou. Ele perseverou na sua missão de resgatar o mundo, para que a obra da redenção da nossa vida fosse completa. Ele orou, ele vigiou, ele suou sangue, orou intensamente. Por quê? Porque a redenção do mundo exigia dele derramamento de sangue, exigia dele a morte de cruz, onde ele carregaria sobre si os pecados do mundo inteiro, para aplacar a ira de Deus contra o mundo. Ele abaixou a cabeça e ele se deitou na tumba, mas nem a morte foi capaz de detê-lo. Ele ficou de pé novamente, e de cabeça erguida, ele mostrou ao mundo o poder que o ressuscitou dentre os mortos, o poder que o declarou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é vencedor, e é aquele que nos dá a sua vitória, fazendo com que nós não fiquemos de cabeça baixa, como que nos sentindo culpados ou envergonhados diante de Deus por causa dos nossos pecados, mas permitindo que nós fiquemos de cabeça erguida, como sinal de vitória. Vitória que nos foi dada por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. É com a cabeça erguida que nós podemos esperar pela vinda do Senhor, que virá em glória, no grande e terrível dia do Senhor, como afirma lá o profeta Malaquias.
como a palha é queimada na fornalha, assim será o dia do Senhor. Ele queimará todos os soberbos, diz Malaquias. Todos aqueles que em vida nunca baixaram a sua cabeça e nunca se prostraram diante do Senhor. Todos aqueles que praticam o mal e não têm vergonha nenhuma, não se arrependem do que fazem. Assim ele julgará o mundo com justiça, diz o salmista. Mas para nós, os que temem o nome do Senhor, os que abaixam as cabeças como sinal de reverência, que confessam os seus pecados em verdadeiro arrependimento, o sol da justiça trará salvação. Todos nós, os que cremos no Senhor Jesus, sairemos e saltaremos como bezerros soltos na estrebaria. Como diz o profeta Malaquias, trazendo uma imagem de alegria, de exultação, porque o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor fez notória a sua salvação, e isso se tornará uma realidade em nossa vida. Por quê? Porque Jesus fez tudo o que nós precisávamos. Ele continua fazendo hoje, e Ele fará por cada um de nós. Por isso, meus queridos, nós não precisamos temer o dia do Senhor. Não precisamos temer, porque se Jesus é o Senhor das nossas vidas, se nós estamos unidos a Ele desde o batismo, Ele não deixará que um só fio de cabelo da nossa cabeça se perca. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Não passará. Paulo diz aos Tessalonicenses: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Nós cremos nisso. Então nós seremos salvos. Nós podemos ter certeza de que sim, nós seremos salvos, porque a certeza não está em nós, mas está em quem fez a promessa. Ao ficar do culto, quando vocês estiverem saindo, que nós saiamos daqui de cabeça erguida. Saiamos de cabeça erguida pela alegria da salvação que nós recebemos. Não nos cansemos de fazer o bem, pelo contrário, testemunhemos, perseveremos, vigiemos, oremos, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Amém?